minha mente. Só gostaria de saber como é que está, Roberta. O pessoal nos campos está tudo ok? Todo mundo ok, né? Então, podemos iniciar aqui os informes. Além dos informes aqui da diretoria, gostaria de saber quem tem informes, que aí levanta a mão, pode vir aqui, e aí a gente abre nesse primeiro momento. São 3 minutos de fala. A gente pode começar aqui pelos informes da diretoria, né? Raquel, por favor. Então, bom dia a todas e todos. Vou iniciar aqui com o informe do GT Carreira. Conforme foi deliberado na última Assembleia, nós encaminhamos a proposta de alteração do PCCR para todos os professores. O primeiro encaminhamento foi feito ainda no mês de junho. Alguns professores não receberam por conta de o e-mail que estava cadastrado no sindicato, ele divergia do e-mail que estava sendo utilizado agora, e aí nós reencaminhamos para todos, inclusive solicitamos que chefias de departamento, centros, encaminhassem para os e-mails de todos os professores, e aí demos um prazo até o dia 31, agora do 8, para que essas sugestões fossem devolvidas para nós. A partir do dia 31, então, vamos reunir novamente o GT Carreira, fazer a análise dessas sugestões, incorporar na proposta e, provavelmente, ainda no mês de setembro, a gente chame uma assembleia com pauta única apenas para discutir PCCR. Esse é o primeiro informe. O segundo informe é sobre uma reunião que aconteceu na última sexta-feira, dia 22/8, uma reunião na sede administrativa com professoras e professores aposentados. E aí nós tivemos a presença de mais de 50 professores, essa reunião para tratar de pautas de interesses deles, né, as questões previdenciárias, e, posteriormente, a doutora Grace, que está aqui, vai discutir um pouco mais e falar um pouco mais dessas pautas que foram tratadas. Tem um terceiro informe, que é o informe a respeito do encontro do setor das estaduais, municipais e distritais. Esse encontro ele vai acontecer de 24 a 26 de outubro, e nós sediaremos esse encontro, né? O tema central é salário, carreira e condições de trabalho. Então, nós estaremos recebendo representantes dos sindicatos, né, dos setores 24 a 26 de outubro. Nós estaremos recebendo representantes das seções sindicais, das universidades estaduais, municipais e da Universidade Distrital. Eu acho que é só isso, por enquanto. Mais algum informe? Já. É rápido. Algum informe? Bom dia a todas, todos e todes. Serei rápido, né, em atenção à mesa e à plenária, né, e nos lembra, ver se eu me lembro dos principais informes, né. Vamos de trás para frente, como diz lá nos meus territórios. Acho importante para essa Assembleia de hoje se lembrar, a diretoria já deu sinalizações nesse sentido, que está em curso, Brasil afora, um informe que ele vem respaldado, acho que é a circular 331, está na pauta aí para ver detalhes, que um Dia Nacional de Luta em defesa da UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais, e das estaduais mineiras. É o dia 10 de setembro, portanto, é logo amanhã, 10 de setembro, né, avança os governos estaduais na precarização e na privatização de todas as universidades estaduais, municipais e distritais do país. Essa pauta já chegou em todo canto, chegou inclusive aqui, se a gente for, né, se a gente for analisar,
podemos nos permitir um pouco mais para frente essa análise local, mas essa universidade ela vem sendo precarizada, né, no seu dia a dia, as condições de trabalho, de financiamento, né, desde muito tempo. Isso é uma regra para todas as universidades estaduais e municipais, também para as federais, infelizmente. E tem e outra circular que nos chama é a circular 351, que trabalha com a perspectiva de, por conta do avanço do pacote da reforma administrativa, né, que vai afetar todo mundo, as 3 esferas, não é só a esfera federal, viu? Companheiras e companheiros aqui dessa universidade, fiquemos atentos, porque a reforma administrativa que está em curso, novamente, não vai só afetar os servidores públicos e servidoras públicas federais, vai afetar servidores e servidores das 3 esferas do Serviço Público Brasileiro: União, Estados e município. Então, por conta disso, tem grupo de trabalho funcionando e o governo federal também, até agora, não disse não ao pacote que o Congresso Nacional está aprontando. É um grupo de trabalho criado na Câmara. Quem dirige esse grupo de trabalho é uma figura assim, bem conhecida da gente, infelizmente ou não, é uma figura com o nome dele, o deputado Zé Trovão. Acho que vocês se lembram desse nome, né? E os benefícios que ele tem feito à democracia brasileira, ao serviço público, no último período, tá certo? E o relator dessa coisa é o Pedro Paulo, PSD do Rio de Janeiro. O Zé Trovão é PL Santa Catarina. Então, por conta dessa, está sendo sinalizado 2 dias de paralisação, 10 e 11 de setembro. Foi mantido o dia 10, que é específico, dia de luta estaduais, né, mineira, e o dia 11. Também me parece que é ponto de pauta. Esses 2 informes sintetizam, né, a emergência do momento que essa Assembleia, por estar sendo convocada, né, hoje, se permite cuidar da pauta local, das negociações ou não com o governo também, e ver como a do EPB pode continuar estando, dentro do possível, nesses eventos, nesses espaços, para fora, né, da sua base sindical, como, por exemplo, está em Minas Gerais, tirar o seguinte. E aí vem o indicativo de a rodada de Assembleia de 1 a 5, onde for possível, para trabalhando com a história da posição. E, por último, a importância do plebiscito popular, que está em curso, né, e essa sessão sindical, articulada do movimento estudantil, setores do Correnteza, né, o pessoal do Levante Popular ainda não acordou um pouco, então fica aqui o convite para os companheiros e companheiras do Levante Popular da Juventude, né, acordar um pouco, ainda há tempo de interagir com Correnteza, com a do EPB, com o Antissindicato Nacional, para a gente, né, exercitar e executar o plebiscito popular, que pugna 2 coisas fechando, tá certo? Tá certo? Taxar um pouco mais de imposto para quem ganha acima de 50 mil salários, 50 mil reais, para que quem ganha até 5 mil tenha configurado a isenção do imposto de renda. E a outra é a gente ser favorável à redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, o que implica ser contra a famosa escala escravocrata de 6 por 1. Tá? Então, fora 6 por 1, defesa da redução de salário, de trabalho, sem redução de jornada de trabalho, e que os que ganham salário alto sejam taxados um pouco mais, para que quem ganha até 5 mil tenha redução de imposto de renda. Boa Assembleia para todas e todos. A Regional Nordeste 2 do ano está aqui à disposição dessa categoria. Isso, obrigada. William. Vai lá, William. Bom dia, gente. Me apresentando, eu sou o William, faço parte da atual gestão do Diretório Central dos Estudantes do DCE EPB. Também construo o centro acadêmico do meu curso, sou militante do Afronte e estudante de serviço social. Primeiro, o DCE vem aqui nessa Assembleia, né, saudar esse espaço de organização da categoria e de debate, né, que é um espaço legítimos, e a gente também já colocando a nossa análise que a gente entende nesse cenário que a nossa universidade enfrenta, né, não só de precarização das condições de trabalho dos docentes, mas sim dos técnicos, das condições que nós estudantes enfrentamos dentro dessa universidade e que é preciso a gente se organizar de forma com unidade, como a gente tem construído, né, e já entrando aqui no ponto do plebiscito que Cunha falou, né, nós, do movimento estudantil, estamos construindo com esse sindicato com muita unidade, né, com todas as diferenças que a gente tem,
o plebiscito popular, porque a gente acha que essas pautas são pautas que nos unificam e que é um passo importante para tanto a organização da classe trabalhadora, mas também como a rearticulação do movimento estudantil e sindical dentro dessa universidade, né? E logo a gente faz o chamado a todos os docentes aqui presentes para que construam e incentivem seus estudantes a estarem participando desse processo eleitoral de consulta que está acontecendo na universidade, em todos os campos da universidade, né? Hoje, o movimento estudantil, de forma muito organizada, estamos construindo o dia D em diversos campos da UEPB, como em todo o Brasil, porque a gente entende a necessidade de impulsionar o plebiscito, né? Na última reunião nacional que teve, o plebiscito ele nem tinha chegado ainda em 1 milhão de votos. Isso é muito preocupante com a gente, porque mostra a fragilidade dos nossos movimentos que tem de chegar na base para dialogar com o povo, né? E essa é uma pauta que interessa ao povo e que a gente sabe que, sem a pressão da população, esse Congresso, que é inimigo do povo, não vai pautar, né? Como já tem pautado, que a redução, a isenção do imposto de renda, eles querem aprovar até 5 mil, mas tirando os super ricos do projeto de lei. E causa outro problema, que é a questão econômica nesse país, né? Então, a gente chama todo mundo para fazer esse chamado, a construir o plebiscito popular na universidade. E, mais uma vez, saudar esse espaço, uma boa assembleia para todo mundo, e vamos se encontrar na luta, né? Independente das deliberações, seguimos construindo a unidade, né? E também fazer o chamado para que essa luta dos docentes também se acampe com a dos discentes dessa universidade, né? Nós, discentes, estamos compondo uma luta que é importante pela assistência permanente estudantil dentro da universidade, né? Como a luta por um projeto de lei que cria um programa estadual de assistência estudantil, porque a gente, estudante, estamos cansados de não ter uma parte obrigatória no orçamento que a gente consiga discutir para onde vai o orçamento da universidade, né? E aí é uma cobrança que a gente faz ao governo do Estado, uma cobrança que a gente faz até da reitoria por uma gestão mais democrática, que escute a gente, que a gente participe das decisões para onde vai o dinheiro da universidade. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, William. Alguém mais? Algum informe? Irenaldo. Bom dia. Primeiro, dizer que hoje é meu aniversário, eu posso dizer o que eu quiser, viu? Deu um desconto aí. Contanto que não nos comprometam, né? E também saudar o dia do psicólogo, né? Nelson Júnior aí representando e todos os demais. Dia 27 de agosto. Eu nem sabia, Nelson, mas é importante deixar citado. Bom, no mais, acho que hoje é um momento muito importante. Eu já tenho dialogado com os pares, né, como todos e todas aqui, a questão do financiamento e também informar, Elizabeth, que eu pedi pessoalmente ao deputado que está com mandato em exercício, Félix Araújo, né, que solicitasse uma audiência, que faz 15 anos que o governador Ricardo Coutinho, nem João Azevedo, recebe diretamente. Isso tem um peso político muito forte, quando a pessoa recebe, e não o secretário de Finanças, o secretário... Tudo bem, pode ser uma orientação de governo, mas tirar uma foto com a pauta, com a imprensa entrevistando Elizabeth, Célia Regina e o governador, ou a gente vai chegar ao tempo onde era necessário fazer greve de fome, como a professora Marlene fez, e o professor Andrade, né, e outros aí, para que a autonomia dessa universidade fosse construída. Para quem não sabe, para quem é muito jovem dentro da universidade, no finalzinho dos anos 90, Cunha, e início dos anos 2000, essa universidade foi ofertada a Ney Suassuna, lá de Catolé do Rocha, para ser vendida. O campus de Campina, os prédios de Guarabira. Catolé e Lagoa Seca era só uma escola, e o Estado ia pegar isso daí. Então, é muito séria a situação, como Cunha colocou, essa questão de reforma administrativa, e ficam esses alertas aí, e muito obrigado pelo espaço. Obrigada, professor. Tem mais algum informe? Acho que a gente tem agora um informe jurídico. Não é? Bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Grace, faço parte da assessoria jurídica. Hoje, brevemente, a gente vai falar das ações coletivas que estão tramitando. Eu acho que todo mundo aqui
os que eu conheço, pelo menos, já ajuizaram individualmente a ação de cobrança do texto de férias, daquela diferença. Acho que todo mundo já recebeu. Mas, em que pese essas ações individuais, existe, desde 2020, tramitando, ajuizado, uma ação coletiva de texto de férias. Essa ação a gente vem logrando êxito em todas as instâncias, e hoje ela está no STJ. A universidade recorreu, está lá no STJ, mas vai voltar, não mais esse ano, porque uma ação coletiva é muito morosa, passa um trâmite bem diferente das ações individuais. Creio eu que ano que vem, 2026, essa ação retorne para a gente iniciar o cumprimento de sentença dela. Significa o quê? Significa que os senhores vão ter ainda um resquício de retroativo a receber, de retroativo de terço de férias, inerente aos anos de 2015, 16, 17, e, em alguns casos, até de 2018, certo? Então, é bom ficar bem atento, porque ainda vai ter um valor justo, legal, né, e juridicamente amparado a receber, relativo ao texto de férias. Outra ação que todos perguntam também é relativa ao retroativo de progressão. Vocês deliberaram, ainda ano passado, a gente ajuizou a ação de cobrança do retroativo de progressão em agosto de 2024. Ainda não saiu a primeira sentença. A ação estava, originariamente, ela estava tramitando, né? Quem estava julgando era a terceira vara da Fazenda Pública daqui de Campina, mudou, foi para a primeira vara. Então, hoje, essa ação está tramitando na primeira vara. Já houve defesas da UEPB, já houve a defesa do Estado, a gente já impugnou as defesas e está em tese na mesa do juiz para que ele profira a primeira sentença. A gente acha que ainda esse ano essa primeira sentença saia dessa ação coletiva de retroativo de progressão. A do EPB sempre tem informado acerca das atualizações. Aqui na Assembleia, a gente também sempre informa para vocês. E é isso. Individualmente, alguns professores têm nos procurado, a assessoria jurídica. Quem quiser, o plantão é sempre às quintas-feiras à tarde. A marcação é feita diretamente com as meninas da secretaria, Lígia ou Betinha, para que agende um horário e a gente esclarece as dúvidas em relação a essa cobrança individual do retroativo, de progressão, certo? Outro enfrentamento muito sério que a gente está construindo um caminho, aliás, já foi construído, é em relação, em prol dos aposentados. E daí eu não sei se tem algum aposentado aqui ou que nos escuta, e se vocês conhecerem algum aposentado, docente e até técnico da UEPB, o que é que a PBPrev tem feito? Veja bem, é bem simples de entender. Quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 tem direito à paridade. Quer dizer o quê? Quando se aposenta, todos os benefícios e os reajustes concedidos ao professor da ativa, quem se aposenta com paridade tem direito a receber o mesmo reajuste, o mesmo percentual. Entretanto, o que a PBPrev tem feito? Não tem cumprido isso. A gente percebeu que, assim, 100% dos professores aposentados que nos mostraram seus contra-cheques está abaixo, proventos, dedicação exclusiva para quem tem, estão abaixo da tabela dos professores da ativa. Então, a gente está construindo, aliás, já construiu, está iniciando o ajuizamento das ações em prol da paridade para esses professores. Tem professores aposentados que têm uma diferença de R$ 1.200, R$ 1.300 por mês que está sendo surrupiada pela PBPrev. Né? Então, é algo bem sério. Os aposentados já têm uma defasagem grande, alguns, quando se aposentam. Então, nos procure no plantão jurídico, que a gente explica o que é que precisa ser feito e encaminhamos isso. E, Beto, eu acho que é isso. Viu? Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada, Grace. Alguém mais? Bom, tem alguns outros
aspectos aqui de informe que entram na pauta, na verdade, né? A audiência pública que a gente teve na Assembleia Legislativa, na verdade, a gente já informou, mas a audiência pública que tivemos aqui com a gestão e, de certa forma, entra aqui na pauta, né, na discussão sobre as questões mais específicas. Na nossa pauta, quando a gente coloca aí conjuntura nacional e local, né, a partir, como Cunha já deu um informe sobre a reforma administrativa, né, o 68º CONAD, do Sindicato Nacional, que aconteceu em julho, em Manaus, deliberou, entre outros aspectos da resolução lá, foi intensificar que as seções sindicais, o Andes e suas seções sindicais regionais, intensifiquem a luta contra a reforma administrativa, né, que está em andamento no Congresso Nacional, como Cunha falou aqui, e essa luta numa tentativa de articulação com os fóruns estaduais, né, além do Fórum Nacional dos Servidores Públicos, porque essa reforma administrativa ela vai atingir todo o servidor público, e não só isso, é um processo de destruição dos serviços públicos do nosso país, né? Então, o que representa essa reforma administrativa, que aparentemente pode estar até longe da gente, mas não está bem pertinho, assim como foi a reforma da Previdência, que a gente lutou tanto contra a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista dizia-se que era para gerar emprego, a gente sabe que não aconteceu isso. A reforma da Previdência, quem entrou de 2003 para cá, e depois de 2019 também, com aquela outra reforma do Bolsonaro, também está sentindo os efeitos. Em linhas gerais, o que a reforma administrativa aponta, né? Ou quais as principais mudanças já anunciadas no serviço público, né? É uma proposta de tabela única remuneratória de carreira do serviço público. Estados, municípios editam suas tabelas com base nessa referência. E aí haverá um prazo de 10 anos de transição. Os chefes de executivo das 3 esferas, né, federal, estadual e municipal, terão 180 dias, depois de se aprovada, para preparar planejamentos estratégicos com metas de indicadores que serão perseguidos para os 4 anos de governo, com foco na meritocracia. Um outro ponto, criação de um sistema unificado de avaliação de desempenho para todos os poderes e entes federativos. A avaliação será individual e terá como critério definidor da progressão da carreira. Então, é mais um golpe na nossa carreira docente, né? Contratação temporária por até 5 anos para algumas áreas, como educação, principalmente educação, né? Com quarentena de 12 meses, por processo seletivo simplificado, ou seja, colocar em pauta o tal para a gente aqui, a situação do professor substituto, né? É quase legalizar isso aí, legalizar, melhor dizendo, né? Criação de cadastro nacional de contratos temporários, que poderá ser utilizado por estados e municípios. Avaliação de desempenho durante o estágio probatório, quando a estabilidade não estará garantida. Todas as carreiras terão, no mínimo, 20 níveis de progressão até o cargo mais alto. Bônus vinculado ao atingimento de metas estabelecidas pelo órgão para o qual o servidor ou a servidora trabalha. O valor não será incorporado ao salário. Possibilidade de um 14º salário para pagar o bônus de desempenho. Para determinadas carreiras e em caráter extraordinário e limitado, será permitido concurso público para o ingresso no serviço público em carreira em níveis intermediários mais altos, e não apenas de início de carreira. O salário inicial da carreira terá que ser, no máximo, 50% do valor final da carreira. Fim da criação de novas verbas indenizatórias por ato interno. E toda nova verba indenizatória terá que passar por leis. Critérios mais restritos e objetivos serão exigidos. Enfim, esse é um pacotaço do desmonte do serviço público. E aí é por isso que o Andes, junto com o Fórum Nacional dos Servidores Públicos, está chamando todas as seções sindicais para que é preciso que a gente esteja alerta, que a gente faça essa discussão. É preciso que compreenda que essa reforma administrativa é uma destruição dos serviços públicos, né? Começa-se aí o estabelecimento do apadrinhamento político, é a definição de carreira provisória, aliás, destruição da carreira, contratos provisórios passarão a ser
né, instituídos e sem, né, sem garantias de absolutamente nada. Então, esse é o pacotaço da reforma administrativa. Quando, evidentemente, quando é aprovado no Congresso Nacional, então o efeito é um efeito, digamos assim, cascata, né? Vem aqui, como foi na reforma administrativa que a gente, na reforma previdenciária, que a gente teve uma luta gigante aqui, que a proposta local aqui ainda seria taxar os aposentados, que uma luta grande do Fórum dos Servidores conseguiu pelo menos reverter isso aqui no Estado, né? Então, em linhas gerais, em relação à reforma administrativa, né? Então, na próxima semana, um dia nacional, ou 48 horas de paralisação de atividades, é preciso a ideia da gente é fazer chegar mais essa discussão sobre reforma administrativa nos campi, né, para que os professores e professoras compreendam o que significa a destruição do serviço público, a destruição da universidade na forma em que ela é estruturada, né? Ainda nessa discussão, né, da destruição do serviço público, a gente sabe que o próprio processo de destruição das universidades, em especial aqui falando das universidades públicas, hoje, digamos assim, a bola da vez são as estaduais de Minas, a UENG e a Unimontes, né? Está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei, né, para privatizar as universidades estaduais de Minas. Quem está mais nessa, Minas, Rio e Paraná, né? Esses 3 estados, e o que se alega é que esses 3 estados têm dívidas gigantes com a União e entra aí num processo de negociação como pagamento de dívida. Mas isso é uma conversa que não é federalizar, é privatizar as universidades, né? Inclusive, dia 10, tem um chamamento do ANDES como reforço na luta em defesa das universidades estaduais, né? Vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas, a do EPB vai ter uma representação, né, nessa atividade, e aqui também a gente vai discutir que encaminhamentos, quais ações que a gente vai realizar, né? Então, esse desmonte da universidade, das universidades estaduais de Minas, do Rio e do Paraná, eles estão mais escancarados. Aqui ainda é de forma assim mais, digamos assim, sutil, né? Quando o governo não cumpre a lei de autonomia da universidade, né? Quando não repassa, e a gente não se apega aqui à questão dos 3%, não é isso, mas não cumpre sequer o que define, que são os 3%, e no ano subsequente, que não pode ser inferior àquele ano, né, o ano anterior, o governo não tem cumprido isso. A do EPB tem feito uma luta, né? Nós realizamos uma audiência pública para denunciar o descumprimento da lei de autonomia, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, reunião com a Comissão de Educação, né? Chamamos a atenção, cobramos da Assembleia Legislativa, dos deputados, né, a defesa desse importante patrimônio científico-cultural do nosso Estado, a importância que a Universidade Estadual da Paraíba tem para o desenvolvimento do nosso Estado e que ela só pode existir com financiamento público, não? Então, que o governo cumpra a lei. Até então, se havia uma compreensão, a gente tem uma lei de autonomia que garante, mas isso não é mais garantia, é preciso que a gente fique muito atento. Realizamos também aqui uma audiência pública com a gestão da universidade, presente aqui os professores Geraldo e o professor Ricardo, que colocaram aqui para a gente a situação, né, de crise. É uma crise que, quando a gente vai analisar os recursos que vêm para a universidade, quando retira a parte de pagamento da folha, o que fica para custeio é quase nada. E para assistência estudantil, desaparece quase completamente, né? Então, é uma luta que a gente tem pela frente, sem contar uma outra frente de luta que a gente fez, que foi a partir do golpe que a gente teve no nosso plano de carreira, quando houve o congelamento, né, das nossas progressões, em 2016, que até então a do EPB, nas suas diversas diretorias, né, empreenderam lutas para regularizar a situação das progressões.
já na diretoria passada e nesta, havia uma garantia, inclusive, do secretário Gilmar Martins, quando dizia, não, a gente define agora uma coisa por vez, regulariza as progressões, ficam ok, e faz o pagamento retroativo, porque não existe um problema financeiro para isso. Né? E depois, no instante, aparece esse problema financeiro. Uma outra questão que a gente também tem cobrado da universidade é a cobrança daquele duodécimo, que o governo do Estado, no período da gestão Maranhão, deixou de passar, como foi colocado aqui pelo professor Geraldo, né, deixou de repassar para a universidade, que não foi só aquele repasse, o que implicou, porque, naquele período, ao invés de passar 12, não são 12 parcelas, né? O governo subsequente ficou com um cálculo a partir de 11 parcelas do duodécimo. Né? Isso representa também, né, um golpe na própria universidade. Então, nesse sentido, essa pauta nacional, que dialoga muito com a pauta local, porque é uma frente de luta muito grande, e a gente precisa que a categoria esteja atenta, que participe. Né? E aí, a ideia dessa Assembleia é fazer essa discussão, definir, aí depois a gente vai aqui para os encaminhamentos, antes disso a gente abre um bloco de discussão sobre essas questões que foram colocadas aqui. Né? Então, acho que é isso, em linhas gerais, nessa primeira discussão, a gente volta a falar, se for o caso, a gente abre agora um bloco de falas, por favor, quem quiser se inscrever, levante a mão e a gente já... Alguém se inscreve? Quem quer falar? Pode ser. 3 minutos. Irinaldo Lima. Preste atenção aí na... Professor, são 3 minutos. O professor Lima define o tempo. Quem quiser se inscrever, levante a mão que a gente se inscreve aqui, tá bom? Pessoal, bom, assim, realmente a gente está vivendo um momento muito importante de essas pegadinhas, né, de reforma administrativa, de coisas que são debatidas nos gabinetes de um sujeito feito Zé Trovão e por aí vai, né? E a gente não pode estar alheios a essas coisas, esses assuntos que são debatidos. Né? Eu acredito, Elizabeth, que a gente precisa enfatizar. Eu gostei muito, nesse período de recesso, a mídia que foi pautada a do EPB, de vários professores se colocando a importância. Né? Meu pai e minha mãe estudaram na UEPB, eu estudei na UEPB. Então, a importância da UEPB não é só Paraíba, é Nordeste. E hoje, quem se posiciona no Nordeste, os olhos do mundo estão para o Nordeste. E, assim, nós podemos bater no peito e dizer que nós estamos fazendo um trabalho muito digno, um trabalho muito decente e cheio de ética, por estarmos defendendo essa UEPB. Então, a importância social da UEPB, a gente hoje, né, dimensiona de forma muito grande. Tá? Então, em todo canto que eu chego, eu sempre coloco o maior patrimônio do Estado da Paraíba é a Universidade Estadual da Paraíba, que é de todos os paraibanos e de todas as paraibanas. E, assim, eu acho que essa expressão do poder que a UEPB tem, a gente precisa cada vez mais expressar. Né? Eu fico muito triste quando eu entro numa turma de primeiro período, e são 3 alunos, lá em Catolé do Rocha. Então, isso é uma expressão de algumas vezes, pessoal, pontualmente, os campi do interior, e eu tenho que falar do interior, faz 21 anos que eu trabalho em Catolé do Rocha. Às vezes, um toque errado na gestão, você causa isso. Então, os problemas pedagógicos da UEPB hoje, eles precisam vir à tona, porque quem domina a pedagogia somos nós. Ninguém sabe mais o poder pedagógico e didático do que nós, docentes. Tá? Então, assim, a gente precisa tocar, são conversas
delicadas, conversas difíceis, como diz minha esposa. Às vezes, algumas conversas difíceis a gente precisa ter, né, Cunha? Mas com muita delicadeza e com muita honradez. Muito obrigado, inicialmente, isso. Professor Lima. Não, ele quem está cronometrando aí, certo? Não. Ah, obrigada. Não, pode... deixa aqui. Gente, alguém mais? Quem se inscreve? Nelson Júnior. 3 minutos. Cris. Bom dia a todos os colegas presentes aqui na Assembleia. A volta da pressão da direita, né, sobre o serviço público. Essa proposta da reforma administrativa, ela foi muito forte ali no governo Bolsonaro, quando Arthur Lira era o presidente do Congresso, era o presidente da Câmara dos Deputados. E em 2021 foi um embate muito forte. Entrou 2022 também, mas principalmente 2021, que eles tinham quase certo de conseguir levar essa proposta ao plenário. E naquele período, o ANDES, né, o FONASEF, né, que Fórum dos Servidores Federais, enfim, várias entidades do Serviço Público Federal se organizaram e nós fizemos grandes manifestações em Brasília, mas não grandes manifestações de rua, mas sim atividades para pegar diretamente os deputados que deveriam votar na proposta. A gente ia para o aeroporto de Brasília nos dias que eles estavam chegando e pegava exatamente quando descia. A gente tomava o aeroporto de Brasília. Centenas de professores, servidores públicos, de uma forma geral, cobrando deles a não votação na reforma administrativa. E com muita pressão, a gente conseguiu barrar em 2021, né, o antes na linha de frente desse processo, nós conseguimos barrar em 2021, e em 2022 isso não avançou, porque era ano eleitoral. Então, acho que essa tarefa nossa também agora, em 2025. 2026 é ano eleitoral. E a gente tinha, Cunha lembra disso, a gente tinha uma palavra de ordem que dizia: quem votar não volta. A gente dizia para os deputados em Brasília. Chegou um momento de quase ter confronto físico. Tinha uns deputados de extrema-direita, arrogante, prepotente, e ia para cima mesmo da militância. Aí a gente que chegava lá e tirava os nossos militantes mais afoitos também para não ter confronto. Foi muito difícil. Companheiras nossas foram vítimas de racismo, chegaram a jogar excremento numa colega lá, que era da diretoria do ANDES, jogaram lixeira nela, na verdade. Enfim, a luta foi muito dura. Então, acho que a gente tem que pautar esse ano, e acho que essa discussão também, em Minas Gerais, que tem de levar à privatização das universidades estaduais, é algo que nos toca diretamente. Se avança a privatização das universidades estaduais de Minas, se avança... Falta um minuto, né? Se avança a privatização da UERJ no Rio de Janeiro, o UERJ, o ENF e as demais, por que o EPB vai estar fora disso? E se na Paraíba se elege um governador, Deus nos livre disso, mas um caboclo como Efraim Moraes, primeiro ano, nós estamos no pacote já. Já estamos no pacote. Então, quem vai impedir isso aí é a nossa luta. Porque hoje a direita é maior no Congresso Nacional do que era em 2021. Mas eles imaginam que em 2026 eles não vão se eleger com o mesmo tamanho que tem hoje. Então, eles vão tentar passar de toda forma. Então, acredito que a gente aqui no EPB, a gente tem que ficar junto na luta, se solidarizar, e nesses dias 10 e 11 deve ter uma paralisação nacional, a gente parar pelo menos um dia, juntamente com outros estaduais do Brasil, em protesto contra essa questão em Minas Gerais. Obrigado. Obrigada, Nelson. Cris? Bom dia a todos e a todas. Eu fico tentando não falar, juro a vocês, mas esperando que vocês venham até aqui para
que a gente possa, a partir, inclusive, das reflexões de vocês, pensar juntos o que, que nós vamos fazer. Né? A nossa pauta de luta, ela só aumenta. Né? Toda hora aparece um inimigo, entre aspas, novo. Aparece uma ameaça nova, que vai se somando às que nós já temos e estamos enfrentando há muito tempo. A audiência da semana passada, ela foi muito importante para a gente entender que essa luta vai ser feita por nós. Né? Nós, docentes, técnicos da universidade e os estudantes. E aí a gente está aqui para pensar juntos. Abigail, você é uma mulher de luta, de enfrentamento, tem que fazer parte desse processo, como você sempre fez. Muitos colegas que eu estou vendo aqui. E eu fico pensando que a gente está entrando numa inércia, né, política muito grande e que a gente fica, por exemplo, transferindo essa responsabilidade para a diretoria fazer essa luta por nós. Não, essa luta é nossa. A semana passada, eu encontrei um colega de Guarabira na academia e ele veio me questionar. Eu não sou da diretoria da UEPB, mas eu sou, porque eu sou a base. E ela pode contar comigo, independente. Essa semana passada, eu estava fazendo reforma no meu escritório e encontrei minha primeira carteira da UEPB. É da semana que eu assinei meu contrato. Assinada por Rangel Júnior, que era o presidente da UEPB na época. Está lá guardada. Vou mandar fazer um quadro. Então, eu nunca larguei esse sindicato. O que já passou por aqui, todo mundo conhece e sabe. Eu sempre estive junto. Então, eu não admito que nenhum colega, primeiro, não seja sindicalizado, e, segundo, que, não sendo sindicalizado, venha fazer cobranças ao nosso sindicato. Né? Essa responsabilidade de lutar é de todos e cada uma e cada um de nós. Então, a gente está aqui para pensar juntos o que é que nós vamos fazer. Nós temos duas pautas. Nós temos uma pauta nacional e temos uma pauta local. A nossa pauta local, obviamente, que merece nossa atenção principal, mas não em detrimento de um esquecimento ou de um alinhamento da luta com os colegas que estão sofrendo ataques agora ferrenhos nas universidades estaduais do Brasil todo, com ênfase no Rio e em Minas Gerais. Então, isso, mais cedo ou mais tarde, nos alcança também. Não tenho nenhuma sombra de dúvida disso. Que esses laboratórios, essas experiências, e esses governadores, todos eles estão juntos. Eles sentam juntos, eles conversam juntos, eles têm os fóruns dele. O que eles pensam para uma, eles pensam para todas, não tenho dúvida disso. E é muito importante que a gente compreenda, quando a doutora Grace deu o informe dela e falou sobre a discrepância salarial, que é um direito constitucional à paridade, que está alcançando a UEPB hoje, vai nos alcançar também. Não tenho dúvida disso. E uma reforma administrativa que vem por aí, ela vai nos alcançar também. Se você estiver na ativa ou se você estiver aposentado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, essa nossa luta, ela é uma luta de todos. De todos e todas. Nós não podemos esquecer isso. Eu volto depois, em edição especial. Chega, Alexandre, vem aqui. Cris disse que volta em edição especial. Gente, alguém mais se inscreve? Quem gostaria de... Josevaldo Cunha. Não. Tem? Aqui, por favor. 3 minutos. Bom, permitam contar o tempo, Lima, depois desses 10 segundos aqui que eu vou dar uma boa coisa. Conforme divulgado nas páginas do Andes e do EPB, está acontecendo nesse momento em Brasília, lá no Armazém do Campo, o lançamento do curta A Vida Além do Trabalho por um Brasil Mais Justo. Isso aqui dá corpo a um dos pontos da sede do plebiscito, que é a gente pugnar pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, o que implica em ser contra a famigerada escala 6x1, tá bom? Vou tirar agora o microfone e contar o tempo, Lima, por favor. Bom, novamente, bom dia a todas e todos. Eu começaria dizendo assim, pedindo permissão à companheira Cristiane, de permitir que
que eu atualizasse um dos pontos da sua fala. Nós não estamos numa inércia, isso. Nós estamos tentando sair. A inércia já está estabelecida dentro da gente, das instituições. E acho que a gente tem a oportunidade agora, né, de coletivamente romper essa inércia, a programação. Acho que foi muito boa, foi uma maneira engenhosa, no sentido positivo do engenho, essa maneira como a diretoria compôs a pauta e a Assembleia concordou. Porque a ideia aqui agora é que a gente faça a discussão de conjuntura, olhando para o quadro nacional, mas também as importantes questões locais que a conjuntura nos cobra, a gente se atualizar nela, né, e tentar superar isso aí. Desse lugar que eu falo, que é uma legitimidade indireta, porque eu não sou sindicalizado desta seção sindical, sou sindicalizado do Andes, numa outra base sindical, que é a do CG, mas estou na direção da Regional Nordeste 2 do Andes. Com muito cuidado, vou tocar num ponto que é assim, eu esperava ouvir de alguns companheiros, já falaram, companheiros, assim, agora, quem tem que sair daqui com eu diria assim, com uma certa clareza, em termos de desdobramento e como desdobrar o que está na pauta, que é o indicativo de greve. Acho que tem que sair dessa Assembleia, né, com a clareza de que, na mesa de negociação, com todos os atrasos, avanços ou não que tem, é o seguinte, não avançará olhando para, né, o atendimento assim, se o governo e reitoria não sentir que a categoria comprou a briga pela pauta que está em curso. E nessa parte dessa pauta é o pagamento dos retroativos. Em outubro de 23, tá certo? Em outubro de 23, nós estávamos saindo de uma conversações com o governo de que as progressões tinham sido, né, quitadas, e a segunda etapa aí seria exatamente isso aí. Aí nós fomos pegos de surpresa, numa reunião na Procuradoria-Geral do Estado, né, de que a pauta tinha sido travada. Tá. Então, dizer isso para vocês, que a gente precisa combinar, sair daqui com a programação, para que na semana de 15, alguma coisa de setembro, não é isso? Em setembro, a gente volte aqui numa Assembleia, sem prejuízo, dado o EPB, a sua representação está em BH, está em alguma reunião de GT, está sendo convocada, em algum seguinte, com as suas representações, concluindo, Lima, mas está assim, com um cronograma, para a gente desenvolver, em termos de atividades, em termos de mobilização, atos públicos, ida aos campi, tá certo? Audiências públicas, cobrar audiência. Aliás, parece que a do EPB cobra novamente uma reunião com alguns entes do governo e voltar aqui e saber, o governo / o EPB moveu ou não a pauta no interesse da categoria. Se não moveu, me parece que a consequência, devemos nos preparar para a consequência disso, talvez seja uma greve nessa universidade. Não estou eu aqui, representando o Andes, defendendo greve nesse seguinte, mas a maneira como está pautado aí as questões, é isso que está sendo cobrado da gente, para que coletivamente essa categoria atente, está em curso iniciativas importantes, mas nós precisamos superar a inércia, como o Cristiano colocou aqui. Não vamos conquistar os pontos da pauta, se a gente, cada um de nós, ficar olhando só para o nosso umbigo. São belos os nossos umbigos, de cada um e cada um de nós. Mas tem muita coisa, para além do umbigo, que também é importante receber o olhar nosso, para a gente conquistar isso aí. Então, é essa avaliação que eu trago aqui, modestamente, para essa categoria, porque não dá. Depois dessa Assembleia de hoje, não dá para a gente achar que as coisas deve continuar como estão. Porque como estão funcionando, com todo o esforço da categoria indicado pela assim, nós não movemos a pauta em direção ao atendimento de suas reivindicações. Então, que essa Assembleia tem que pensar muito, botar uma boa programação de trabalho, de agitação política, de ir aos campos, de cobrar tudo e continuar cobrando da reitoria e do governo, porque talvez a gente tenha que dar concretude ao indicativo de greve, uma Assembleia que vai avaliar se aí se decreta ou não a greve, né, no momento seguinte. Essa singela avaliação que eu acho que a categoria, sem prejuízo de outras boas análises, tem que se debruçar. Obrigado a todos. Obrigada, Cunha. Companheira Rita, de Guarabira, está inscrita, por favor, Ritinha. Pode falar, Ritinha. Cadê ela? Rita. Um minuto, espera que está ligando aqui. Bom dia a todos e todas. Está ouvindo aí, gente? Está dando para ouvir? Estamos ouvindo, Rita, pode falar. Tá.
Assim, gente, eu me coloquei, né, apesar de eu não estar a par de todo o debate que os meninos como Cunha, Nelson, Cris, Beto têm participado dessas discussões nacionais, mas quando a gente vê uma reforma administrativa dessa sendo colocada, a gente tem que se posicionar, né? Porque nem à toa que esses governos estão, eu acho, como se diz, olhando com outros olhares para as universidades estaduais. Por quê? Porque as universidades estaduais tornam-se um peso para os governos estaduais. Então, na medida que é um peso, né? Peso entre aspas, bote bem muitas aspas. Na medida que se torna um peso, a tendência vai ser, eu vivenciei isso lá em Tocantins, né? Federalizar. E o processo de federalização, você vai ter que passar por concurso novamente, que eu estava lá e tive que entrar na cota do concurso. Não é uma coisa simples. E a história da privatização, porque tem governos de direita que vai querer se livrar das universidades. Ora, desde quando a universidade é prioridade, né, para os estados? Nunca. Basta ver o nosso governo. Que a gente já vem esse debate desde 2023 e a gente não avança em nada. E eu, assim, fico muito extasiada com a questão da imobilidade dos docentes. Né? Por quê? Porque uma assembleia dessa, com pontos colocados como esse, era para a gente estar aqui com auditório lotado, com auditório aí lotado, em todos os campos lotados, porque são questões muito importantes que estão sendo debatidas. Mas, no entanto, parece que a gente fica esperando que alguém lute pela gente, né? Que o sindicato incorpore toda a luta sozinho, como se a gente não fosse também sindicato. E eu acho que a gente tem que acordar, porque isso é uma questão muito complicada, essa reforma administrativa, a gente já está vivendo aí toda a discussão da reforma trabalhista, né? E, gente, a tendência é só piorar para as universidades superiores. Lembremos também que o Banco Mundial, né, está aí nas suas lutas para tornar essas universidades núcleos de ensino à distância. Basta a gente ler as cartilhas do Banco Mundial que a gente vai ver isso. Né? Muito fortemente presente a questão da educação à distância. E se a gente não se mobilizar, desde 2023, gente, que a gente está tentando a mobilização da categoria e parece que nada está acontecendo. Conclui, então, é importante, vou concluir, Beto, é importante que a gente faça mobilização em todos os campos e tire o indicativo de greve. Obrigada. Obrigada, Ritinha. Eu tinha me inscrito aqui. Se alguém mais se deixa eu ver, tem 5 falas, né? Uhum. A gente aqui, na minha fala, a gente abre mais um bloco. E aí, Cris se inscreveu aí, né? De fato, essa pauta, quando a gente tentou fazer essa engenharia, né, da pauta nacional e local, né, a preocupação de uma não engolir a outra, ou uma ficar, né, que são 2 pautas extremamente importantes, e eu acho que a gente precisa, de fato, dentro da nossa pauta local, lembrar de questões, como Cunha falou aqui, relacionado ao pagamento dos nossos retroativos, relacionados também, que a gente cobrou da gestão da universidade também, cobrou da comissão de educação, e daqui a pouco vou falar um pouco sobre isso aí. Em relação ao concurso público, nós ainda temos hoje 381 professores substitutos, né? É um número muito alto, e olha, se essa reforma passar logo, aí tchau, né? São 381 professores substitutos. Nós ainda cobramos na última audiência com a reitora o chamamento dos professores que estão no cadastro de reserva, porque tem vaga, tem necessidade, né? E o que a reitora coloca é o asfixiamento financeiro, né? E quando vai tendo alguma margem, um professor se aposenta e chama, né? Então, cobramos a realização também de concurso público, da continuidade no edital e a
segundo a gestão também para o ano, lança um edital de concurso público, porque esse é um grande problema. E aí, como dialoga a questão da proposta da reforma administrativa? Passando adeus concurso público, tchau concurso público, né? E a própria condição, né, que caracteriza o trabalho do servidor público. Então, nesse sentido, quando a gente realizou a audiência pública na Assembleia Legislativa, foi para chamar a Assembleia Legislativa, os deputados, a importância dessa universidade. E um dos encaminhamentos que a gente tirou lá e quer dialogar aqui também aqui com vocês, junto com a audiência pública local aqui, junto da gestão, foi que, através da Comissão de Educação, se estabeleça uma espécie de comissão com representação da universidade, e aí da gestão, dos sindicatos, do movimento estudantil e da Assembleia Legislativa para discutir, repensar ou pensar que pontos precisam atualizar na Lei de Autonomia, né? Solicitamos já uma reunião, encaminhamos ofício para a Comissão de Educação e a Comissão de Serviço Público. Comissão de Educação, a deputada Cida Ramos, e Serviço Público, Tanilson Soares. Solicitamos, encaminhamos ofício solicitando audiência com esses dois setores para a gente dar continuidade do que foi deliberado na audiência pública na Assembleia Legislativa, né, em conjunto com algumas discussões aqui locais, em relação à Lei de Autonomia. A gente precisa se debruçar sobre essa Lei de Autonomia, porque o Estado diz que cumpre, a universidade diz que não cumpre, os dados mostram na prática que não é cumprida, realmente, né? Então, é preciso chamar a atenção para o Poder Legislativo, precisa atuar, precisa saber. E aí a gente sabe o legislativo que tem, né? Infelizmente. Em relação também ao pagamento retroativo, solicitamos, já o procurador não nos recebe mais. Eu trouxe isso aqui são os ofícios que foram encaminhados para o governador do Estado, solicitando uma mesa de negociação permanente, para o secretário Cláudio Furtado, de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, para o secretário Gilmar Martins, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Procurador-Geral do Estado, para a Comissão de Educação, para a Comissão de Serviço Público e para a Reitoria. São esses, né, as solicitações. E pedimos, através da Comissão de Educação, para evitar esforços para ver se o procurador nos recebe. Pelo menos isso. Né? Porque nem... Então, nesse sentido, a gente tem demonstrado, para isso é preciso, fechando aqui, depois como é que a categoria vai colocar pressão sobre isso, para que o governo escute a universidade, para que o governo nos escute. Né? Então, só com pressão, só a diretoria não dá conta. Não dá conta, porque chega aqui e vê um auditório desse, cadê a força do movimento docente? Né? E aí é preciso que a categoria participe. Eu estava conversando, lembrei de quando Cris disse assim, bom, então cada professor, eu vou e chamo mais um. Porque, gente, na nossa carreira docente, para fechar, porque tem 2 inscritos aqui, infelizmente ou felizmente, não sei, muitos colegas olham só para a questão da meritocracia, ou ficam olhando para o seu Lattes, é importante, mas não dá conta. Quando quebra isso aí, ou é a luta, né? O exemplo foi sobre o golpe na nossa carreira. Né? Não teve Lattes que sustentasse, não. Quando vê um golpe desse, é a luta política que faz com que se reverta esse quadro de desmonte. Cris. A gente está no segundo bloco, quem quiser se inscrever, aí encerra isso para depois ir para os encaminhamentos. Eu não combinei nada com Cunha, não, mas ele me deu uns motes. E aí, da fala de Cunha, o que eu queria trazer para a gente? O que a gente, localmente, precisa pensar? Né? Qual é o campo de luta que a gente tem, que a gente já conhece, não precisa a gente avaliar mais isso, nós já fizemos isso a semana passada, mas, dentre as pautas que nós temos, o que nós vamos fazer para este enfrentamento? Enquanto o Beto estava falando, eu estava fazendo uma conta que me ocorreu. Em 2011, prestem atenção, que quando essa nossa situação começa é com o governo Ricardo Coutinho. Em 2011, esse aqui eu teria que confirmar mais na pesquisa em dados, foi o que eu consegui catar ali no meu celular.
Um professor T40, auxiliar T40, ingressando na UEPB, o salário dele era R$ 3.360. O salário mínimo, para a gente ter a equivalência das perdas que eu vou falar para vocês, o salário mínimo era R$ 545. A gente dividindo o salário da UEPB pelo salário mínimo, nós tínhamos 6,1 salários. Era quando um professor, entrando na UEPB, recebia. Hoje, peguei a tabela de Grace ali emprestada, 2025. Um professor auxiliar T40, ingressando na UEPB, recebe R$ 4.377. Quanto é o salário mínimo? R$ 1.518. Isso equivale a quantos salários? 2 salários, 0,8, menos de 3 salários. Então, é perdas que nós estamos tendo acirradamente no poder aquisitivo do nosso salário. E tem umas tabelas, umas contas que eu fiz em casa, que foi a correspondência de quanto era um gás de cozinha, quanto era minha Unimed. Minha Unimed foi para R$ 3.000 e poucos. Nesse período, minha Unimed era menos de R$ 600. Então, nós estamos praticamente com um salário em queda, não é? E isso vai se acentuar, porque essa conta que inclusive, eu fui para a audiência da LOA, você sai de lá, o sentimento mínimo é de indignação, porque, no caso, só o sindicato tinha fala. Alguém está com... Foi eu, desculpa. A representação de cada categoria fala e vai falar o secretário de planejamento. E aí, quando ele fala, gente, ele fala todos os absurdos que vocês possam imaginar e a gente não tem réplica. E aí, qual é o argumento dele? É de que o nosso orçamento ele vem num crescente. Vem. Mas é um crescente que não corresponde ao que está posto na lei, que é um crescimento percentual. Primeiro, que a gente não tem os 3% cumprido, e que, se a gente corrigisse todas as barbaridades que o governo Ricardo Coutinho fez em relação ao nosso orçamento, com certeza o nosso orçamento hoje ele estaria próximo de 1 bilhão, não tenho dúvida disso. Se a gente fizesse 2011 para cá, a correção e a aplicação do que a UEPB realmente tem direito, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos vivenciando. E aí, somado a essa discussão, o que é que a gente tem? A nossa database, só me permita, porque não deixaram eu falar, tá? Um segundo. Então, nós temos nossa database, porque a lei orçamentária do ano que vem ela já está em construção, já vai começar a ser discutida. Nós temos que discutir a reestruturação da nossa carreira, que vai repercutir no nosso orçamento. Eu estava fazendo conta ontem em casa, nós estamos com... Me permita, viu? Já que tem alguém inscrito? Nós estamos em julho. Abri lá a transparência da UEPB e fui fazer conta. Até esse mês de julho, agora, a UEPB já comprometeu R$ 206.458.127,11 com o pagamento do nosso salário. Nosso orçamento é 488 milhões, o que está orçado, o que não significa que vai ser executado. Há uma diferença entre você orçar e você executar, o que está posto lá. Então, nós ainda temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e a folha. Que né? Que eu nem olhei se a universidade está fazendo um aprovisionamento, eu não entrei nesses detalhes, foi só fazer uma conta a grosso modo. Então, a gente tem praticamente o nosso orçamento quase todo comprometido esse ano, de novo, com a folha de pessoal. E o concurso que a gente precisa fazer? Porque, inclusive, a UEPB agora liberou para os professores substitutos concorrerem nos editais de pesquisa, de extensão, de monitoria, porque nós não temos professores suficientes para dar conta da demanda estudantil que quer participar desses programas todos. Então, nós estamos precisando sentar e pensar juntos o que é que nós vamos fazer, que é esse chamamento aqui. A nossa luta ela é gigantesca, a nossa pauta ela é imensa. Obrigada, Cris. Eu volto depois. Quem está inscrito aí? Nelson e depois Irinaldo. Nelson e Irinaldo. E aí, para fechar esse bloco, tem 2 vagas. Eu me reinscrevi, porque na primeira fala eu falei
mais da pauta nacional, né? Tem a questão local nossa aqui também na Paraíba. Se a UEPB está de pé hoje com todas as dificuldades, é porque teve muita luta no período recente, né? E quem participou de 2015 para cá, principalmente pegando esse período, sabe o que eu estou falando, né? Orçamentos, reajustes proibidos, progressões proibidas, né? Depois foi se liberando a conta-gota, até finalmente o governo do Estado liberar as progressões, como já aconteceu, também fruto dessa luta. A universidade está de pé, com seus campi, seus cursos funcionando, também faz parte dessa resistência. Já chegamos a ouvir propostas. Olha, para o orçamento da universidade ficar melhor, não seria melhor a gente trancar o campus X e o campus Y, não? Porque não tem sentido. Nessa cidade já tem uma universidade, ou nessa cidade é muito pequena, não precisa. Quem mais vai para lá é aluno de outros estados. Eu ouvi muito isso, nós ouvimos muito isso. Então, ela está de pé porque teve muita resistência, teve muita luta. Na questão salarial, né, a gente não vai avançar se a gente ficar parado, esperando. Porque isso é política. O governo não vai avançar numa discussão com a categoria que não se mobiliza. Que não se mobiliza. Por que o governo vai ceder alguma coisa que você não pede? Me expliquem. Nenhum governo, seja de esquerda, de direita, de centro, vai ceder alguma coisa que você não pede. Ele vai ceder a quem está lutando, a quem está pedindo certo ou errado. A maneira como a polícia age, eu acho que não é a melhor maneira. Da pressão que a polícia faz, em dado momento, fecha tudo, estoura crime em alguns lugares. Alguém já chegou até a insinuar outras coisas, que eu não vou insinuar aqui, mas, enfim, pode não ser a melhor maneira, mas eles estão lutando com as armas dele. Isso faz com que o governo se movimente. Eu lembro uma época, não vou dizer a professora, conversando uma época, olha, o governo está congelando, congelou as progressões, o salário não aumenta, tal. A professora disse, Nelson, amiga minha, inclusive, Nelson, pelo menos as progressões a gente está tendo. Não deu um ano depois que ela disse isso, o governo do Estado congelou as progressões. Ou seja, se a gente não lutar, a gente não avança. E hoje, né, a maneira como nós estamos, a questão do retroativo, né, o retroativo não está sendo pago, nem vai ser pago se a gente não lutar. Não acho que a gente deva fazer uma greve só pela questão do retroativo, porque isso é um direito, você entra na justiça, briga até ganhar. Não faz greve por isso. Mas a nossa luta ela tem que ter uma pauta bem ampla. A nossa pauta é o orçamento da universidade, como já bem foi falado aqui, pela mesa, pelas pessoas que me antecederam. O orçamento da UEPB precisa ser recomposto. Precisa ser recomposto. Todo mundo aqui sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes, nos nossos departamentos, falta um papel higiênico, falta uma toalhinha de papel. Eu sou coordenador, né? Como eu sou homem prevenido, sempre tenho um rolo de papel higiênico guardado na minha gaveta. Me salve, salve os amigos e quem precisa, porque essa é a realidade da universidade. Você chega, a questão da reposição salarial, o que é que o governo faz? Concluindo, quando chega janeiro, o governo dá um aumento que ele quer, não escuta ninguém, já chegou a deixar do UEPB fora. Na época, a direção da UEPB teve que se movimentar para aquela reposição também pegar os professores que estavam fora. E aí, concluindo mesmo agora, eu acho que a gente tem que sair daqui com um caminho de luta construído. Mobilizações, paralisações pontuais, inclusive com a proposta de reposição salarial para janeiro, para forçar o governo do Estado a negociar com a gente. E nessa mesa de negociação, vem quanto de reajuste, como é que fica o orçamento da universidade, o que é que a gente pode pensar de pagamento dos retroativos, como é que vai ser? Em 24, em 30 vezes, em 12 vezes, como é que é? Mas tem que sair dessa construção, senão a gente vai ficar na mão. Obrigada, Nelson. Professor Irinaldo. Bom, vou retomar aqui. Estou muito satisfeito, né, com as falas dos colegas e das colegas aí, mas quero dizer e ratificar que nós, docentes, estamos sobrecarregados, sabe? Quando eu começo a aprovar lá em agronomia, em Catolé do Rocha, ano passado, um projeto de cannabis medicinal, que depois tem que vir para o departamento de farmácia, departamento de odontologia, que é um creme dental para evitar infecção na gengiva, nos dentes, para evitar a cardiopatia. Ministério
da Saúde, Anvisa, aí a professora adoece, está afastada, meu filho. Com certeza ela está estressada, ela está sobrecarregada, porque ela não tem um parceiro, uma parceira para fazer mais projetos e auxiliá-la. Está lá, o projeto parou. Então, isso é um reflexo desse esgotamento de nós, docentes efetivos, que prestamos concurso. Faz 30 anos esse ano que eu sou professor, eu sei o que é isso. Eu não estou aqui um amador que está falando aqui. 21 anos eu EPB, certo? E eu vejo os discentes privados de terem uma boa e ampla assistência estudantil. Isso é falta de orçamento, sabe? E assim, a gente fica triste. É uma conversa bem difícil da gente ter. Não é de hoje que esses governantes, tem um que já morreu, que dizia que a UEPB era um câncer para o estado da Paraíba. Deus o tenha. Mas ele escondia 28 mil cabeças de gado em Goiás e não declarava imposto de renda. Então, isso é muito sério. É essa postura desses governantes que a gente tem à frente do governo da Paraíba. Então, a gente precisa lutar, a gente precisa mostrar cada vez mais a importância, repito, da UEPB, essa importância social. Mas outro ponto que eu gostaria de destacar, a assédio moral muito forte dentro da instituição, certo? Quando a gente tenta fazer um trabalho, parece que fica a briga por cargo, né? Não vai ter aumento, não vai ter progressão, então precisa ter a gratificação. Isso aqui nos grandes centros, Campinas, a gente não percebe muito isso. Faltando um minuto, obrigado. Mas nos campos do interior é isso, minha gente. A realidade é essa, tá certo? E eu gostei muito da fala do professor Cunha, quando ele colocou, a gente tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Sabe? Eu vou dizer duas coisas aqui muito fortes, e lá no interior a gente diz, quem tiver, a Bíblia diz, quem tiver ouvidos, ouça. E lá no interior diz, quem tem as oiças aí, abra. Olha, eu já escutei de parlamentar dizendo, há 5 anos atrás, o governador não está nem aí para o UEPB. E outra fala muito forte, desse jeito, olha, de um secretário, o governador anda com o notebook nas costas e é ele que dá a ordem. Ou seja, ele não está nem aí para o UEPB. Então, se a gente não pedir uma audiência com esse sujeito, chamado professor João Azevedo, para receber a Elizabeth, eu não quero saber de secretário, não. Eu quero saber da pauta na mesa do governador. Deixa ele se recuperar da cirurgia. E a reitora Célia Regina, não dá para brincar com esse pessoal, minha gente. Esse pessoal está fazendo a gente de bolinha, e a gente está adoecendo, recebendo assédio moral, doutora Grace. E isso não é brincadeira. E aluno perdendo a opção, a oportunidade de ter uma boa formação. Então, eu me sinto muito incomodado com isso, extremamente incomodado. Tá? E eu não vou parar, não. Eu acho que eu parabenizo o sindicato e também a gestão da universidade por tentar, né? Eu acho que vocês já passaram do limite de tentar ajeitar esse homem e ele simplesmente 15 anos que não existe foto. Não é só para ter a foto, não. É para concluir mesmo. É para ter uma pauta que a imprensa veja. Olha, a gente discutiu isso, olho no olho. Tá certo? Porque quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Eu não quero saber de secretário, não. Eu quero discutir com o dono dos porcos as coisas, minha gente. Conclua, professor. Muito obrigado. Obrigada. Gente, 2 blocos de discussão aqui. Eu acho que a gente já pode passar para os encaminhamentos, né? Eu vou colocar aqui, inclusive a partir de algumas falas, mas também o que a diretoria discutiu, né, quais são, olhando para a pauta, tentando dialogar a discussão que a gente disse assim, nacional, local, qual é a proposta aqui da diretoria. Lembrando que nós estamos, na última Assembleia, a gente, até então, vindo no estado de greve, definiu para um indicativo de greve, e hoje, qual a deliberação em relação a essa questão do indicativo de greve. Então, qual a nossa proposta? Definir aqui um calendário de jornada de lutas, pelo menos de 2 semanas, intensificar com mobilização, reunião nos campi, divulgação na imprensa, rádio, nas nossas redes sociais. É importante que o que a gente coloca nas redes sociais que seja compartilhado, que se comente, porque apesar do UEPB impulsionar, mas é importante que vocês compartilhem, porque isso dá visibilidade, né? Então,
dessa parte assim de comunicação, de divulgação, né, das rádios. Por quê? Relacionando essa questão da crise da universidade, por que os professores e professoras da UEPB estão nessa perspectiva de indicativo de greve, com possibilidade de deflagração da greve. Então, seriam 2 semanas de intensificação de lutas, com a proposta de uma assembleia, aí a gente vê a data aqui, se 17 ou 18 de setembro, para definir, e aí eu digo assim, uma vez por todas, deflagra-se a greve ou não. Aí é um chamamento para a categoria, né, se colocar a partir deste ponto específico nesta assembleia. E aí, uma outra coisa que também, a diretoria que propõe a deliberação da paralisação dia 10, como esse Dia Nacional de Lutas, né, tanto... A gente está colocando a proposta e pode... E aí, depois, você tem essa proposta de encaminhar e coloca em discussão, certo? Qual seria a proposta? De paralisação 10 e dia 11 ser de mobilização, de panfletagem. A do EPB já mandou, tem material, né, do ponto de vista já engatilhado para mandar para a gráfica, para fazer panfletagem, adesivaço, né? E também essa reunião nos campi e reforçar a solicitação de audiência com o governador, com secretários, com o procurador, com a Assembleia Legislativa, com as comissões que eu falei aqui. Então, essas propostas... Sim, a gente solicitou, já tivemos a resposta com o secretário de Ciência e Tecnologia. A gente já tem uma reunião segunda-feira com o professor Cláudio. Mas todas essas questões que a gente está propondo fazer aqui, essa jornada de luta e de mobilização, é para intensificar essa luta, né? E, dentro dessa pauta que a gente coloca, assim, que já foi colocada aqui, tanto a questão, né, sobre o orçamento, recomposição do orçamento da UEPB, seria também nosso pagamento retroativo, né? Também dessa questão mais nacional, para a gente fazer chegar essa discussão junto aos companheiros e companheiras sobre a reforma administrativa, o que representa para o serviço público, né? Então, essa é a proposta que a diretoria traz. E aí a gente abre, quem quiser adequar ou sugerir algum acréscimo. Cris. Olha se está ligado. Oi. O meu encaminhamento é bem objetivo e eu acho que segue mais ou menos a fala do professor Cunha. É greve se o governador não marcar uma audiência com a direção do sindicato, sabe? Eu acho que chega de passar pano, tá uma fala assim, às vezes, a gente tem que ser objetivo, é greve, é luta, e se a gente quer ir para a luta, porque ele não recebe, isso eu acho um desrespeito à direção do sindicato, mandar secretário, secretária, sei lá o quê, e, se fosse possível, também até mesmo, não sei, não seria o momento da reitora, mas o sindicato tem que receber a pessoa da professora Elizabeth como forma de hombridade, de respeito a nós docentes. Sabe? A gente faz uma luta diária, permanente, constante, de anos, e assim, Elizabeth, meu encaminhamento, meu objetivo, se não existir uma pauta e uma audiência marcada, a gente faz um encaminhamento de votação de greve. Essa é a minha humilde opinião. Obrigada, professor. Cris, por favor. Eu me acosto à proposta da diretoria, só fazendo uma adequação que eu acho que a gente deveria fazer em relação à luta do Sindicato Nacional, que é parar dia 10, porque o dia 10 vai ter atividade em BH e é em defesa da Universidade de Minas Gerais, que, nesse momento, estadual é a que está mais ameaçada. Então, nós pararíamos em adesão a essa luta e, dia 11, nós faríamos a nossa, que seria um chamamento, e aí, a UEPB, nesse processo, como é que ela se encontra? A orientação ou a sugestão do Sindicato Nacional não é parar 10 e 11? Então, eu acho que a gente deveria parar 10 e 11 também, para que a gente pudesse, no dia 11, dedicar atenção a nós. E aí, como o Jamison estava ali conversando comigo,
paralisação com mobilização. Aí a ideia era a gente ir lá para o centro da cidade, como nós já fizemos outras vezes, muito ordeiramente, como a gente já fez, obedecendo os sinais, parar, adesivar carro, panfletar, conversar com as pessoas nas calçadas, falar sobre a realidade da UEPB e mostrar serviço lá, que daqui para lá dá para a gente chamar alguns cursos para compor com a gente lá, oferir pressão, fazer um teste de glicose, enfim, coisas desse tipo. Obrigada, Cris. Cunha tem uma... Sim, por favor. Bom, primeiro, me permitam, né, Irinaldo fez menção algumas vezes à minha fala, e parece que o que eu disse, né, sem nenhuma falsa modéstia, tem algum sentido, mas estou ao lado das falas, outras que todas aqui. Eu entrei numa vibe porque as falas foram nos convidando, né, a gente falar e me inscrever. Mas eu, a rigor, não, eu agradeço, mas eu não propus exatamente o que você acha que eu propus aqui, entendeu? Porque, muito cuidado, eu falei, diretor do Andes, fora da base dele, não propõe greve, entendeu? É a Assembleia que tem que analisar, e é o seguinte, agora, se a Assembleia aprovar indicativo de greve e na sequência de trabalho, a greve, não tenho dúvida que quando uma seção sindical entra em greve, é o Andes que entra em greve. E aí vem todo o apoio político, material, né, que o sindicato tem condição de ter dado Brasil afora. Então, permita, para a gente não misturar as coisas, né? Aí, nesse sentido, já que você fez, eu dialogando com você, eu acho que a gente tem que ter em conta um método de trabalho, para a gente não ser pego de surpresa, né? A gente vê, eu me lembrei de uma assembleia que ocorreu, não sei, foi nesse local, ou em outro auditório da central de aula, ou na psicologia, que estava na pauta indicativo de greve, e a assembleia deflagrou greve de uma forma meio atabalhoada, e veio consequência para a greve. Uma greve deflagrada, né? Sem a clareza da categoria, só aumenta em muito o trabalho para a diretoria, né? A diretoria vai ser o seguinte, a galera não corresponde. Então, se você me permitir o seguinte, eu acho que se vocês acolherem o conjunto das falas e que a diretoria informou, dizer o seguinte, a Assembleia estaria, quer dizer, reiterando, né, o indicativo de greve. Indicativo de greve. Tem uma jornada de luta e põe uma Assembleia aquela semana de 15 coisas, o seguinte, que vai intensificar tudo que você está dizendo. Disse aqui, outros é o seguinte, audiência com reitoria, audiência com secretário, audiência com o governador, com tudo, vai fazer o seguinte, qualquer audiência dessa que for sinalizar, a diretoria, né, reiterar a comissão de mobilização, é importante a Assembleia de hoje sair, né, com a comissão de mobilização ressignificada, porque acontecendo uma audiência, vai de hoje para o dia, se a comissão de mobilização estiver em sintonia com a diretoria, não vai a diretoria sozinha, né? Vai a diretoria e alguém da comissão de mobilização para essa audiência e volta a dar os informes. Aí fazia essa jornada de trabalho. A do EPB vai mandar um representante para a BH. Tudo isso dialogando com as questões da pauta tal, local e nacional. Então, é isso que eu acho que de certa forma, vem ao encontro, novamente, da fala de Cristiane e também acho da sua, de outros falou. Eu tenho só uma preocupação, tá certo? Essa história de 2 dias de paralisação. Não que eu seja contra, meu problema, porque pode, sei lá, já que a gente não vai sair daqui tão animado ao ponto de ter rompido a inércia ou o início do rompimento da inércia a partir de hoje. E vai que ficaria a semana que vem, depois, 2 dias meio esvaziado, tá entendendo como é? Então, só o tempo. Mas acho que se a gente aqui achar que dá caldo, a Assembleia, né, dá caldo, pode ser 2 dias de paralisação com mobilização e vir alguma coisa. Porque um dia só já olha para a pauta nacional, né? Pauta nacional em que termo? As estaduais de Minas Gerais e outro canta fora. Então, viu, Irinaldo? Só essa que eu quero dizer é o seguinte, eu não propus, pela condição que eu estou de uma legitimidade direta, mas a Assembleia tem que acordar que a gente pode e deve romper a inércia que está abatendo sobre a gente, tá certo? E aí, com muito cuidado, um método de trabalho, para não ser pego de surpresa, né? Não ser uma coisa que a perna não alcance, aí o retorno pode ser meio desagregador, tá? Então, só isso que eu faço essa ponderação, mas acho que gostei dessa energia que está ressurgindo na Assembleia de hoje. Obrigada. Paula. Sugestão de encaminhamento. Obrigado. Assim, com relação à paralisação 2 dias, eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer com que os docentes da UEPB
entendessem que chegou já na UEPB as mesmas condições que estão acontecendo na UERJ há muitos anos, que agora a UENG vem enfrentando. Fato esse é o tamanho da Assembleia de hoje. Então, como é que a gente vai paralisar 2 dias, quarta e quinta, sexta-feira já vai ser uma emenda, e fim. Ninguém vai participar. A verdade é essa. A inércia continua, né? A gente tem que ser honesto, não adianta a gente querer fazer um movimento que vai aparecer as mesmas pessoas, nós mesmos vamos estar lá, e fazer um movimento que depois a gente vai ser caracterizado como pelo governo. Ah lá, o que a do EPB está fazendo. E, de fato, a diretoria está sendo sempre responsabilizada pelo movimento de cadê meu retroativo, cadê as minhas condições docentes. A gente começou um semestre com piores condições do que os semestres anteriores. E, assim, cadê os professores? Sou só eu que dou aula naquela sala que não tem um data show? Sou só eu? Ué, cadê o povo? Cadê todo mundo? Só sou eu que vou reclamar? São nós que vamos reclamar? Aí não tem condição, gente. Sinceramente, não dá. Então, 2 dias, eu acho que vai ficar esvaziado, vai ser, mais uma vez, responsabilizada do EPB, e, mais uma vez, a gente vai estar lá. Olha lá, o povo do sindicato está querendo isso, está querendo aquilo outro, e vai ficar esvaziado. A gente não consegue mobilizar a categoria para aquilo que, de fato, é necessário. Será que vai precisar acontecer na UEPB o que acontece hoje na UENG, que estão querendo, inclusive, disputar os prédios maravilhosos, bem situados da UENG, lá em Montes Claros e em Belo Horizonte? É isso? Não vai. Então, acontece o quê? Deixa eu só finalizar minha fala, que eu passo para você. É isso que está acontecendo. A gente não consegue fazer um abraço na UEPB como a UERJ faz toda hora que mobiliza os docentes, porque eles sabem a gravidade do que está acontecendo. Mas na UEPB a gente não consegue, está todo mundo animado para saber se vai ter greve, para poder fazer uma viagem, para poder fazer um exame que está precisando. Eu também estou, cara. Mas não é assim que funciona. Aí a gente foi para uma audiência na LPB, e o que aconteceu? O representante da UEPB disse que, de fato, está recebendo do 10º parcelado durante o ano. Aí a gente fala, está recebendo ou não está? Então, fica sempre esse impasse. O que de fato está acontecendo? Então, não tem como, não tem condições. Ou a categoria entende o que, de fato, está acontecendo, se mobiliza, arregaça a manga e faz parte do movimento, de fato, sem essa história de que eu não concordo com o sindicato e nem ficar aí pelas beiras falando mal de sindicato, porque, na hora de receber o benefício, todo mundo recebe, mas, na hora de levar a porrada, só o sindicato que recebe. Então, não adianta. A gente tem que ser honesto. Ou vai todo mundo encampar a luta, ou então vai ficar um negócio esvaziado para o sindicato receber a porrada sozinho. Tá? Obrigada. Obrigada, Paula. Rapidinho, professor, para a gente encaminhar, por favor. Rapidinho. Para... Eu fico incomodado, porque no 9º período de agronomia tem 2 estudantes, sabe? Então, assim, professora Ana Paula, para eu sair de Catolé do Rocha para vir dar essa fala aqui, são 400 quilômetros. E, às vezes, a ausência da mobilização também se refere à distância geográfica de 180 quilômetros de Patos, de 200 e tanto de Monteiro. Então, assim, se a gente quer, é hora de pressão. Se a gente não te der a pressão, por isso que eu ratifico, ou sai audiência, ou a gente vota indicativo de greve, porque chega de a gente ser tratado como bolinha, vai para Gilmar, vai para Cláudio Furtado. É hora do governador receber a gente. Eu ratifico o meu encaminhamento. Obrigada. Então, gente, só aqui para a gente votar os encaminhamentos. Qual é a nossa proposta aqui? Paralisação, dia 10. 10 e 11 seria dia 10, paralisação. 11, mobilização. O que seria essa mobilização? Né? Ao invés de... Se aqui pelo menos aqui no Campuzinho, a gente vê como é que a Comissão de Mobilização também faz. Né? Mobilização com panfletagem, com adesivaço ali na entrada aqui da universidade, aqui no Campus 1. Nesse período, nessa jornada de lutas, reunião nos campi, e aí é importante, é só para lembrar o professor, que as assembleias, há algum tempo, que elas são descentralizadas. E, nesse momento, está tendo acompanhamento lá em Catolé do Rocha. Né? Então, estruturar, organizar aqui uma comissão de mobilização para essas atividades dessa jornada de lutas e de atividade de mobilização, né? E
a solicitação, evidentemente, de audiências, a gente tem feito e vai reforçar, né? E uma assembleia, lembrando que a gente, aqui é um indicativo de greve, uma assembleia, dia 18, para avaliar todas essas atividades, e aí, nesta assembleia, deflagra-se ou não a greve. E a gente faz uma avaliação das condições, né, de luta, né, da conjuntura que tem aí, a gente tem condição de deflagrar, vamos deflagrar, e é como a professora Paula falou. A deflagração de greve não é a greve que a diretoria faz, não, é a categoria. E aí temos exemplo aí do que as estaduais que fizeram, como as estaduais do Ceará, do Piauí, do Maranhão, e que arrancaram conquistas importantíssimas. Agora, a categoria foi para cima. E olha que a gente tem uma coisa aqui que não é tão problemático como tem. Por exemplo, se a gente sai aqui de Campina Grande para João Pessoa, é um pulo. E as ações, quando o pessoal da UERN fazia, que saía de Mossoró, 400 quilômetros para Natal. O pessoal que lá no Ceará, para Fortaleza, né, da URCA, de Sobral, enfim. Então, é preciso, essas 2 semanas, a gente propõe aqui paralisação dia 10, 11, intensificação de mobilização aqui no campus 1, pelo menos, e reuniões nos campi nessas 2 semanas, intensificando e fazendo esse chamamento para a Assembleia dia 18. Sim, professor, aqui a gente já... Professor, eu não só falei, como já tinha sido colocado, e disse, reforçar a diretoria... Professor, a diretoria já encaminhou a solicitação de audiência. Falei, estou reforçando. Governador, secretário Cláudio Furtado, Gilmar Martins, procurador, Comissão de Educação, Comissão de Serviço Público, Reitoria, todos isso a gente enviou e vai reenviar, certo? A solicitação foi feita, estamos Todas as reuniões que aconteceram até agora foram ao vivo. Pronto, então vamos lá votar aqui os encaminhamentos. Jamerson? Dia 11, dia 10. Uhum. Sim, mas não... Jamerson, quando a gente fala assim, mobilização não é só um dia de mobilização, não. Entendeu? Sim. Então... Uhum. Ok. Pronto. Então, a primeira coisa, vamos formar aqui quem se propõe aqui fazer parte da comissão de mobilização. Anota aí. Irinaldo, Cris, Jamerson, quem mais? Nelson, Júnior. Só reforçar aquela comissão, reestruturar. Margarete. Professor Júnior. Tudo bem, Júnior. Nelson, botou? Então, votamos aqui. Ritinha colocou? Não, a comissão... Estamos presentes, depois a gente... Porque às vezes pode ser... né? E Rita disse que talvez precisasse sair, porque tem uma atividade lá de extensão. E ver também lá em João Pessoa, enfim. Formar essa comissão de mobilização, a gente organiza a reunião e deliberar pela paralisação dia 10, certo? Com mobilização, intensificação dia 11, aí a comissão de mobilização discute como é que isso vai ser trabalhado, né? E o reenvio da solicitação de audiência. Só um lembrete que a gente esqueceu, sexta-feira agora, à tarde, às 16 horas, na Praça Clementino Procópio, tem um ato em defesa da democracia e da soberania. Então, a gente faz esse convite para que todos vocês participem, né? Dia 10, sexta-feira, né, Fred? Sexta-feira, às 16 horas, na Praça Clementino Procópio. Então, é um chamamento de um fórum aqui bem amplo aqui de Campina Grande em defesa da soberania e da democracia. Então, vamos lá, gente, votar. Oi. Sim, sim. Sim, aí a comissão de mobilização se reúne, já estrutura, pensa como é que vai ser essas questões, certo? Assim, as estratégias, como é que vai fazer.
e a ida nos campi, que é com, pelo menos, representação da, se não vai a comissão, mas pessoas da comissão de mobilização junto com pessoas da diretoria. Podemos votar? Acho que em bloco, tá? E a assembleia, com a assembleia, dia 18 de setembro. 17? 18 é a quinta-feira. Vamos lá, gente. Mas corre de ter greve mesmo, qual o problema? Na sexta, não, o pessoal fica alegando que aí vai, botou essa aqui para deflagrar a greve na sexta para não vir ninguém. Isso aí. Terça-feira, 16, então. Então, vamos lá. Quer saber se tiver greve, dia 18 não tem aula, mas vamos lá. Votando, gente, em bloco, isso aí. Foi por unanimidade aqui. Pronto, todos aí. Contrários? Abstenções? Bom, por unanimidade aqui, aprovado em bloco. Obrigada. Pronto, então é isso, a gente encerra essa assembleia e a diretoria vai fazer um chamamento aí para uma reunião da comissão de mobilização para pensar essa jornada de lutas, ok?